Olá a todas e a todos, que bom que estão aqui. Pois bem, aproveitando esse interesse de vocês para compreenderem as questões que envolvem a seleção e organização de conteúdos curriculares para a educação infantil, vamos nestas aulas traçar algumas considerações sobre a organização do tempo e espaço no currículo da educação infantil. Antes, porém, temos que deixar claro que as DCNEIs, que é o referencial que estamos nos apropriando para sedimentar a construção do currículo na educação infantil, não pretendem dogmatizar nem engessar a educação infantil, tornando-a sistemática, impessoal e formal demais, contribuindo ainda mais com o aumento do fracasso escolar. O que se pretende com todas essas mudanças ocorridas no Fórum Legal da Educação Brasileira, com maior incidência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, é cortar o mal pela raiz, ou seja, instituir uma base sólida do processo de escolarização dos brasileiros e brasileiras. Isso só é possível se o currículo for pensado para os bebês desde os 0 anos, como articulador das experiências e dos saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da sociedade, por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano das instituições. Neste currículo, não tem espaço para listas de conteúdos obrigatórios ou disciplinas estanques. Há espaço para se pensar que na educação infantil há necessidade do planejamento de atividades, de um calendário voltado a comemorar determinadas datas, contemporizando o significado das mesmas e o valor formativo dessas comemorações. Um currículo para a educação infantil não pode desprezar a ideia de que o saber do senso comum é o que deve ser tratado com as crianças pequenas. As DCNEIs concebem currículo com foco na ação mediadora da instituição de educação infantil, que articula as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos culturais que veiculam amplamente na sociedade e que as crianças demonstram interesse. Segundo o estudioso português Jesus Maria Souza, numa escola que se pretende democrática e aberta à diversidade social e cultural como a nossa, considero que é urgente lermos o currículo já não como aquela área simplesmente técnica, ateórica e apolítica, com a única função de organizar o conhecimento escolar, nem como aquele instrumento ingenuamente puro e neutro, despojado de intenções sociais, que procura estudar os melhores procedimentos, métodos e técnicas de bem ensinar. Em primeiro lugar, necessitamos estabelecer que concepção temos de criança e como compreendemos o seu desenvolvimento. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, encontramos um conjunto de representações, valores e conceitos que expressam alguns pontos de consenso na área em relação à criança e o papel do professor face aos processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A criança, enquanto centro do planejamento curricular, é considerada enquanto sujeito histórico e de direitos, com possibilidades para se desenvolver através de interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e, em muitas ocasiões, por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere.
as especificidades individuais, como a maneira como é alimentada, ou se dorme com barulho ou no silêncio, se em seu cotidiano há outras crianças ou adultos que brincam com ela, se é mais pacata, preferindo ficar mais tempo quietinha, como reage às entonações de voz e aos contatos corporais, que tipo de roupa usa, como é sua sensação térmica, sua preferência quanto aos espaços mais abertos ou restritos, e em que costuma ficar, ou quanto aos objetos que manipula. O modo como conversamos com ela, se é numa linguagem infantilizada ou não, são elementos da história de seu desenvolvimento em uma dada cultura que impactam o currículo da educação infantil. A atividade da criança não se limita à passiva incorporação de elementos da cultura, mas ela afirma sua singularidade, atribuindo sentidos à sua experiência através de diferentes linguagens como meio para o seu desenvolvimento em diversos aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais. Assim, a criança busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. Em outras palavras, a criança, desde pequena, não só se apropria de uma cultura, mas o faz de um modo próprio, construindo cultura por sua vez. Relativo à aprendizagem infantil, consideramos também que as habilidades para que uma criança discrimine cores, memorize poemas, represente uma paisagem através de um desenho ou console um coleguinha que está chorando, por exemplo, e assim por diante, não são originárias de sua maturação orgânica, e sim produzidas nos seus interrelacionamentos ou em suas interações com as demais crianças e com o mundo material e social, mediadas por adultos e parceiros diversos, dependendo do que estão buscando para atender suas necessidades no processo de produção de objetos, ideias, valores, tecnologias. Dessa forma, as experiências vividas no espaço da instituição de educação infantil devem favorecer a aquisição de explicações por parte da criança sobre o que ocorre à sua volta e consigo mesma, enquanto se habilita a desenvolver formas de sentir, pensar e solucionar problemas. A importância de um espaço bem organizado e apropriado para o atendimento das necessidades educativas da criança de 0 a 5 anos de idade também deve levar em consideração o número de crianças que circula nele e como elas estão distribuídas. Qual deve ser o número de crianças por turma na educação infantil? O número de crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. Nós temos também que considerar a distribuição destas crianças no espaço, com o mobiliário, com os móveis que estão dentro dessa sala, não é mesmo? Senão, nós podemos causar acidentes. Levando em consideração as características do espaço físico e das crianças, no caso de agrupamentos com crianças da mesma faixa de idade, recomenda-se a proporção de 6 a 8 crianças por professor, no caso de crianças de 0 a 1 ano. 15 crianças por professor, no caso de crianças de 2 a 3 anos, e 20 crianças por professor, nos agrupamentos de crianças de 4 a 5 anos. Nesse mesmo espaço, se for bem planejado, as crianças necessitam envolver-se com diferentes linguagens através de atividades lúdicas, das brincadeiras, das culturas infantis. Quando o educador e a instituição propiciam as condições materiais e físicas adequadas, que auxiliam as crianças a compreender os saberes envolvidos na resolução de certas tarefas, tais como empilhar blocos,
narrar um acontecimento, recontar uma história, fazer um desenho, consolar outra criança que chora, promovem com certeza o desenvolvimento de habilidades cada vez mais complexas pelas crianças. É por isso que, diferentemente das crianças que permanecem em casa até os 3 anos e 11 meses, os que frequentam creches geralmente apresentam-se mais desinibidas, interativas, com um vocabulário mais correto e maior. Um outro aspecto que, se bem adequado, favorece ainda mais o desenvolvimento integral da criança nas instituições de educação infantil é que diz respeito à competência profissional do educador, a subordinação, dos conhecimentos escolares ao que conhecemos sobre o desenvolvimento humano e o respeito ao tempo e ritmo de cada criança. Ou seja, os conhecimentos escolares costumam ser selecionados e organizados com base nos ritmos e nas sequências propostas pela psicologia do desenvolvimento. É bastante comum em nossas salas de aula o esforço do professor, da professora, por escolher atividades e conteúdos que se mostrem adequados à etapa de desenvolvimento em que supostamente se encontra o aluno ou a aluna. A maioria, porém, ignora o quanto muitas de nossas crianças conseguiram evoluir e até queimar etapas e aprender, de modo que nos surpreendem ao revelarem conhecimentos que julgávamos bem acima de seu alcance. Até com nossos filhos isso ocorre, não é mesmo? Muitas crianças estão familiarizadas com as inúmeras possibilidades oferecidas pela internet e possuem acesso a informações e saberes que as fazem evoluir de um dia para outro de modo não linear e não gradativo. Será que na escola estamos sabendo tirar suficiente proveito das vantagens resultantes do uso dessas tecnologias? Como poderíamos aproveitá-las melhor? Será que concebemos os agrupamentos ou turmas na educação infantil como homogêneos ou heterogêneos? Se for heterogêneos, como possibilitaremos o respeito à diversidade de ritmos a fim de adequar a todas as crianças aos tempos estabelecidos na rotina da instituição de educação infantil? Organizar o cotidiano das crianças da educação infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças a partir, principalmente, de suas necessidades. O educador deve estar sempre atento com o que as crianças brincam, observando como elas desenvolvem as brincadeiras e o que mais gostam de fazer e em que espaços preferem ficar. Também o que mais lhes chama a atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição que deverão lhe dar suporte. Para orientar as instituições de educação infantil a planejar seu cotidiano, as diretrizes apontam no item da organização de espaço, tempo e materiais, orientações que as levam à efetivação de seus objetivos através de propostas pedagógicas que deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças,
promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de idades diferentes. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. E o que podemos considerar relevante para consolidar isso tudo? Segundo as DCNEs, a construção de uma rotina adequada é a melhor saída. A rotina é a estrutura do cotidiano em creches e pré-escolas. São práticas educativas previamente definidas e planejadas pelo professor para o trabalho com as crianças. É importante que sejam planejadas para assegurar a qualidade e acolher as novidades. É da autonomia da instituição definir as rotinas. As práticas pedagógicas devem ter estruturas diferenciadas, pois as necessidades e possibilidades dos grupos são diferentes, ainda que dentro de uma mesma instituição. Na educação infantil, a rotina possui relevância por apresentar uma regularidade na organização do tempo tão necessária às diferentes idades. Isso porque as atividades que se repetem regularmente passam a atuar como reguladores do tempo para as crianças, permitindo que elas se organizem no espaço e no tempo por meio de referências que se tornam estáveis. Até nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!